14, fácil de encontrar. Aleluia. A palavra de Deus nos diz assim, só a primeira parte: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Pode se assentar. Amém. Queridos, nós estamos abordando, o nosso pastor está abordando a temática do nosso credo, em que cremos, em quem cremos, porque cremos, e foi abordado esses dias sobre as Escrituras, a Bíblia, a Palavra de Deus, este livro mais vendido do mundo, este livro mais amado no mundo e mais odiado no mundo. Há poucos dias o pastor Osni ministrou aqui, foi o pastor Osni ou foi o pastor Marinaldo, sobre a Bíblia perdida no tempo? Foi o senhor, não foi? A Bíblia, pastor Marinaldo, né? A Bíblia, as Escrituras que foi achada perdida, estava perdida no templo. Então, congregar numa igreja onde ninguém perde a Bíblia é muito gostoso, onde a Bíblia é aplicada, onde a Bíblia é ensinada, onde a Bíblia é trabalhada, conscientizada no coração de cada um dos irmãos, é muito bom. E eu tive pensando, estudando, orando, perguntando ao Senhor sobre essa temática. É um assunto grande, é um assunto longo, é um assunto que não se esgota em banco de faculdade, é um assunto que não se esgota em cadeiras acadêmicas, é um assunto que não se esgota pelo seu tempo de crente. E nós vamos falar um pouquinho da pessoa de Deus. Acredito que você, eu, nós, quando éramos crianças, fomos ensinados sobre a pessoa de Deus com a perspectiva de medo. Não faz isso que Deus te pega. Não faz isso que Papai do Céu briga. Não faz isso que Deus te condena. Não faz isso que Deus te amaldiçoa. Isso veio para o ambiente cristão, protestante, para a igreja. Talvez por falta de sabedoria, muitos líderes ainda ensinam a sua igreja sobre Deus, apresentando um Deus com uma caricatura de mal, de malvado. Ó, Deus te pega na esquina, Deus te encontra no caminho, tu vai ver se tu desobedecer. Ou talvez desde a infância que algumas pessoas têm na cabeça a imagem de Deus, um velhinho com um cajado na mão, sentado em uma cadeira, em um trono, só dando ordens. Mas afinal, quem é Deus para você, para mim, para nós? O Deus Criador, o Deus Luz, Pai das luzes, o Deus poderoso, o Deus que em determinado tempo dessa eternidade olhou para o universo, tudo estava escuro e disse: haja luz. O Deus que com a sua palavra ordenou que a terra fosse restaurada, criou sol, lua, astros, cometas, planetas. Aliás, o escritor aos Hebreus deixou bem claro: pela fé os mundos foram criados. Falar sobre Deus é fácil e ao mesmo tempo não é, de acordo com aquilo que você vai abordar. Eu disse domingo aqui na escola bíblica sobre a Bíblia, a palavra de Deus, que tem pontos que nós temos dificuldade, pelo menos eu tenho dificuldade, e de vez em quando eu estou abordando o meu pastor, para tentar compreender melhor a abordagem que o escritor
que o autor escreveu, apresentou. Assim como aquele eunuco da Etiópia lia o profeta Isaías e não entendia. Quando o Espírito Santo mandou Filipe ao encontro, Filipe sobe na carruagem, percebe que ele estava lendo o profeta Isaías e pergunta: tu entendeu? Tu estás entendendo o que está lendo? Quando ele disse que não estava entendendo e perguntou de quem estava falando o profeta. Pois bem, nós lemos um texto conhecido, como eu disse, no livro dos Salmos. Salmos é o maior livro da Bíblia, todo mundo sabe disso, né? É o maior livro das Escrituras. Salmo é o cântico dos hebreus. Salmos, portanto, teve diversos autores. Ele é escrito em forma de versos, poemas e poesias. Interessante que a igreja ela tem uma, vamos dizer, afinidade com os salmos. Mas será que nós já descobrimos a profundidade dos salmos? A grandeza deste livro, literalmente falando, cheio de cânticos. Os salmos no hebraico é Tehillim, cântico de louvores, ou no grego Mizmor, cânticos acompanhados de instrumento de cordas. Como eu disse, diversos autores. Foi o livro mais demorado de conclusão. Sabe quem começou a escrever ou compor poesias para que hoje nós tivéssemos os salmos? Você faz noção? Moisés, os filhos de Coré, Davi, Salomão, Amã, Etã, Asaf. Então, os salmos praticamente duraram, de Moisés até a sua conclusão, em torno de 1000 anos para ser escrito. É só uma abordagem para a gente entrar no assunto. Mesmo sendo um livro de forma poética e de cânticos, você sabia que os Salmos também é um livro teológico? Não sabia? Pois é, os Salmos também é um livro profético. Como eu disse, os diversos autores em épocas diferentes falaram a mesma linguagem. A mesma linguagem. Nele nós encontramos a presença da Trindade. Presta atenção. No Salmo 139, daqui a pouquinho nós vamos passar por ele, o salmista apresenta o Deus onisciente, o Deus onipresente, o Deus onipotente. No Salmo 51, na oração de Davi, Davi apresenta o Espírito Santo. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Deus Pai, o Espírito Santo no Salmo 51. E acredite, olha só, Salmo 2, Salmo 8, Salmo 16, Salmo 22, Salmo 23, 24, 31, 34, 40, 41, 45, 46, 48, 68, 69, 72, 89, 91, 102, 110 e 118, são salmos onde os autores apontavam para o Messias. Então, Salmos é um livro poético, profético, teológico. Como eu disse, encontramos a Trindade dentro dos Salmos. Mas vocês já observaram que o Salmo, por ser um inário dos hebreus, por ser um livro poético e profético, também é histórico, pois fala de geografia de diferentes povos. Os salmos são compostos também de algo interessante aqui. Quem conhece o hino 126 da harpa cristã? Só os mais velhos, né? Tem um estrofe que diz mais ou menos assim: os mais belos hinos e poesias
for escrito em tribulação. A autora deste hino, Frida Viren, ela escreveu, compôs essa canção. Não me falem cantando não, viu, pastor? Meu Deus do céu, tem misericórdia. Compôs esta canção no pior momento da sua trajetória fazendo missões no Brasil. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Se você lê bem vagaroso, devagar, lentamente os salmos, você vai encontrar algumas coisas como gratidão, alegria, tristeza, aflição, medo, risos, choro, confiança, desespero, ansiedade, depressão, ira, vingança, fidelidade, esperança, justiça, paz, amor. São palavras que você vai encontrar dentro dos salmos. Deixa eu te dizer uma coisa: a licença poética dá direito ao compositor a se expressar, e Deus deu direito, deu a licença divina para que eles escrevessem os seus momentos para estarem escritos como louvor e adoração ao Deus dos céus. Eles tinham tanto a licença poética quanto a licença divina para escrever sobre os piores e melhores momentos de sua vida, assim como os 126 da harpa. Então você vai encontrar, meu Deus do céu, que palavra é essa? Parece que, por exemplo, Salmo 42, por que te abates, ó minha alma? Por que tu estás abatida dentro de mim? Por que tanta aflição? Se você ler bem devagar e você apresentar esse salmo a um psicólogo, ele vai dizer: o compositor estava deprimido. E são verdades. Deixa eu te falar outra coisa. Por conter toda esta expressão do autor, não deixa de ser divino, porque os salmos, diferente de qualquer outra profecia, o remetente é o homem, o destinatário é Deus, mas o autor é o próprio Deus. Como compreender isso? O autor é Deus, o compositor é o homem, escrevendo dele para Deus, a expressão de louvor do momento apresentado. Então você vai encontrar de tudo um pouco dentro do livro Salmos, e tudo isso entrou como um livro sagrado e canônico, e está nas Escrituras, para Deus se revelar a mim e a você. Quando você lê os Salmos, Deus está dizendo assim: ô José, eles também sofreram, tá? Ô Maria, Moisés também sofreu. Ô Francisco, Davi teve momentos de crise e depressão. Ô Josué, Asaf quase se desvia. Então há uma necessidade de entendermos os salmos e perceber que o autor é Deus, o compositor é o homem, escrevendo do homem para Deus um cântico de celebração. Adore ao Senhor. Salmo 14, apenas a primeira parte nós lemos: disse o nécio no seu coração, não há Deus, não há Deus. Há duas compreensões no Salmo 14, a partir da segunda parte do versículo 1, o salmista vai dizer: tem-se corrompido, fazem-se abomináveis as suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para o Filho dos homens, para ver se havia alguém ou algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos. E aí segue o salmo contando a situação da humanidade. Duas linhas de vertentes de compreensão. A primeira é que quando o salmista Davi escreveu este salmo, a segunda parte faz referência ao nécio,
que diz: não há Deus, e ele se corrompeu e viveu como quis. A outra linha diz que este nécio, este homem que diz não há Deus, ele disse isso por quê? Por conta do restante dos salmos. É mais ou menos assim. Conhece aquela história onde o barbeiro disse para o seu cliente: Deus não existe? Se existisse Deus, não existia sofrimento. E o cliente olhou e disse: então barbeiro não existe. Se existisse barbeiro, não existia pessoas barbudas morando na rua. Estão entendendo? Então, de qualquer uma forma, ambas as partes faz sentido. E deixa eu te falar uma coisa: Davi escreveu 2 vezes esse cântico. Quer ver? Abra sua Bíblia lá no Salmo de número 53, por favor. Salmo 53. Salmo 53. Cadê o barulhinho das folhas, gente? Salmo 53. O que é que está escrito aí? Lê alto. Mais alto, mais alto. 1, 2, 3. Por que Davi repetiu essa composição? Davi continuou a ver a injustiça, e pode ver que o salmo continua com a mesma frase. Não é o mesmo salmo. Você vai observar que um dos dois tem versos a mais. É outra composição, com a mesma ideia do nécio, que em algumas versões é o tolo, ou o insensato, dizendo em seu coração que não existe Deus. Eu quero falar nesta noite sobre o tema o crente e o ateu. Nós deveríamos dar glória a Deus todos os dias, todas as horas, todos os momentos, pelo fato de Deus ter nos encontrado e o seu Espírito Santo ter nos convencido a acreditar nele. Porque imagine, senhores e senhoras, uma alma humana com a ausência de Deus, um coração humano tão corrompido a ponto de dizer: Deus não existe. Notamos aqui no Salmo 13, no Salmo 53, que a ideia do ateísmo, ela é antiguíssima, ela não é nova. E existem muitas, vamos dizer assim, linhas de ateísmo. Nós vamos falar nessa noite de 2, a teórica e a prática, dentro da pessoa de Deus, dessa perspectiva que nós vamos falar. E o interessante é que o nécio, o tolo ou o insensato, aqui nessa literatura, não era o teórico, mas era pelas suas práticas, a ausência de Deus no seu coração. O Salmo, tanto 13 quanto 53, Davi apresenta esse coração, ou esses corações, não sabemos a quantidade desta crença, ou da falta dela, a ponto de Davi dizer: disse o nécio, o homem insensato, que Deus não existe. Mas o fato dos homens dizerem que Deus não existe não faz falta nenhuma a Deus. Notem, ou vamos notar aqui, que quando Jesus aborda os seus apóstolos e pergunta assim: o que as pessoas estão dizendo no seu bairro, na sua rua, no seu convívio sobre mim, sobre o Filho do Homem? Os discípulos então disseram: Senhor, estão dizendo que tu és Jeremias, que tu és Elias, tem gente dizendo que tu é um dos profetas. Tá, e vocês dizem que eu sou quem? E Pedro, tomando a palavra, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe diz: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas,
porque a ti não foi revelado a carne nem o sangue, não foi revelado a ti o Jesus de Nazaré, não foi revelado o filho de Maria, mas foi revelado o Pai que está nos céus. Jesus não se importou com que os vizinhos, os moradores das vilas, os povoados das cidades pensavam e diziam a respeito dele. Tanto é que Jesus não responde nada para os discípulos. Jesus queria saber como estava a mentalidade dos 12 que iam dar sequência ao seu ministério a respeito dele. E podemos aplicar para nós. Nós estamos vivendo um tempo de um cristianismo nominal, ou denominacional, ou cultural, social talvez, onde muita gente ainda não conhece Deus definitivamente. Não. Eu vou repetir uma coisa que não serão os bancos das universidades, das academias cristãs que vai fazer você conhecer e entender sobre Deus. Logicamente você vai aprender muito, mas nada melhor do que o teu convívio com aquele que você acorda, ele está ao seu lado. Você sai para trabalhar, ele vai contigo. Você dorme, ele está do seu lado. Não te abandona, nem de noite nem de dia. Na estrada, no trabalho, na escola, no convívio. Aprendamos a conviver com o Espírito Santo, que aliás, ele mora, habita em minha vida e em tua vida. É o convívio diário com Deus que nos faz aproximar e conhecer quem é esse Deus poderoso, esse Deus cheio de graça e poder, que disse: haja luz e houve luz. E precisamos conhecer, não de ouvir falar, não da denominação, porque é muito pouco, é muito raso, o tempo é curto, você só passa 2 horas em um culto, você só ouve, só se alimenta em torno de 1 hora, um sermão, é muito pouco. Sai daqui, chega em casa e dobra o teu joelho e aprende a conviver com ele na hora de dormir, na hora de acordar, na hora de trabalhar. É no convívio que você conhece o Deus que você serve, o Deus que nós servimos. Disse o Nécio: não há Deus. Isso interferiu no poder de Deus? Lógico que não. Agora, nós conhecemos o Deus que nós servimos, tá? A existência de Deus. Quando o assunto é a existência de Deus, nós estudamos a teologia. E dentro da teologia, nós estudamos a teontologia. Teologia é o estudo de tudo aquilo sobre as coisas de Deus. Vamos lá. Você vem para aqui dia de terça-feira ou dia de domingo e estuda matéria sobre o Espírito Santo. Isso é teologia. Você estuda sobre Jesus, teologia. Você estuda sobre a doutrina do pecado, teologia. Você estuda sobre a doutrina da redenção, é teologia. Você estuda sobre a doutrina da graça, da redenção, do Calvário. Tudo isso é o bojo de matérias dentro da teologia. Mas quando vamos estudar sobre a pessoa de Deus, é a matéria da teontologia, que vamos conhecer mais a fundo sobre a pessoa de Deus. E nesse primeiro conjunto da pessoa de Deus, primeiro passo, que nós vamos falar um pouco aqui. Deixa eu te falar uma coisa, lembrando da parte primeira: disse o Nécio: no seu coração não há Deus. Eu vou repetir, tá? Deus não tem preocupação de provar a sua existência, porém, o querer de Deus que o homem o conheça. Deus não tem preocupação nenhuma na sua existência, ele não sofre disso, de conflito de identidade. Porque tem homens na terra que não querem que eu existo. Não está aí. Mas Deus se preocupa em o homem o conhecê-lo, conhecer como Deus, como eterno, como o autor do plano da sua vida, da salvação, da vida eterna. Deus quer que todos os homens se arrependam e sejam salvos. Então Deus se preocupa com eles, sim. Amém?
Deus é o ser supremo que existe por si só em três pessoas distintas. Já foi cantado aqui nesta noite. Parece até que sabiam, né? Que íamos ler sobre isso aqui. Deus é um ser único em três pessoas: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E nessa noite eu gostaria de falar um pouco da pessoa de Deus, sobre os seus atributos. Seus atributos. Atributos é aquilo que atribuímos a uma pessoa, aquilo que é só dele, que é só da pessoa, as qualidades. E interessante que Deus é tão bom que tem uma série de atributos que ele compartilhou com o irmão Carlos, que ele compartilhou com o irmão Joselito, que ele compartilhou com a irmã Joana, com a irmã Francisca, com o irmão Antônio. Eu vi um testemunho de um senhor que morava lá no meio da Amazônia, à margem de um ribeirinho, e ao ser abordado por um amigo nosso, pastor, sobre a necessidade dele sair dali e morar na cidade, ele disse: não, eu não preciso ir, porque aqui nesse cantinho Deus me visita todos os dias. Onde estiver um coração aberto e dizer assim: eu te convido, Espírito Santo, para morar, ele habita nesse coração. Onde você estiver, ele vai fazer morada na sua vida. Dos mais distantes cantos desse planeta. Se desse tempo falarmos aqui sobre as manifestações de Deus ao homem. A manifestação pela sua criação. Deus se manifestou ao homem através da letra, da escrita. Deus se manifestou ao homem através do seu Filho, Jesus Cristo. Mas sabia que Deus manifesta a algumas pessoas onde nenhum missionário pode ir lá evangelizar? Eu acho isso muito lindo. E mesmo assim, Deus comunica a ele que ele é filho de Deus. Meus irmãos, só a eternidade vai revelar. Quantas e quantas pessoas que nunca receberam a visita de um pastor e de um missionário em terras tão longínquas, mas a manifestação natural do DNA de Deus com a sua pessoa, com a sua criação, imagem e semelhança, o fará converter a Cristo e abrir o coração para o Espírito Santo habitar. Se tivéssemos tempo para falar sobre isso, sobre as formas que Deus se manifestou a este mundo, mas o tempo é muito curto. Vamos falar sobre os atributos de Deus. Já estamos quase que chegando para o final, mas vamos lá. Qualidade ou característica que Ele é próprio, selo, emblema. Vamos falar dos atributos que Deus não compartilha com ninguém. Abra sua Bíblia no Salmo 90, versículo 1 e 2. Olha que coisa maravilhosa. Deixa a Bíblia aberta, marca, passa a caneta, o lápis de cor, o que mais? O giz de cera. Escreve aí para você ler em casa depois. Salmo 90, verso 1 e 2. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. 2. Antes que os montes nascessem, ou Tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. A aciedade de Deus. Deus é autoexistente. Anote aí, Deus é autoexistente. Em segundo lugar, nesse mesmo salmo, não precisa ir para outro texto, esse mesmo apresenta o Deus que é de eternidade a eternidade, sem início e sem fim. Ele é eterno. Em terceiro lugar, aleluia, a unidade de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala sobre esse poder tão grande da unidade de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Assim o apóstolo do Senhor escreveu: todavia para nós há um só Deus e Pai, de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Aleluia. Deus é
de eternidade a eternidade. Deus é unidade. Tiago 1,17, o apóstolo vai revelar outro atributo de Deus grandioso também para compreensão nossa. 1,17 de Tiago: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de onde? Vem de onde? Vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus é imutável. Deus é imutável. Deus não muda. Não existe mudança em Deus. Aleluia. Consequentemente, os seus atributos também não falham e não mudam. Aleluia. Atos 17, 24. A infinitude de Deus também é muito grande, é eterna, é para sempre. E assim está escrito, Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. 25, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração a todas as coisas. Ele é infinito. E para ganhar tempo, sem ler referências, Deus é onisciente. Está lá no Salmo 139, de 1 ao versículo 6. Deus é onipresente, está do versículo 7 do mesmo Salmo ao versículo 12. Deus é onipotente, Salmo 139, do 13 ao 18. E por último, Deus é soberano, Filipenses 2:13. Mas deixa eu te falar, isso aqui não esgota a sua soberania, não. Isso aqui não esgota os seus atributos. Aqui é um pouquinho para a gente compreender esse Deus que o nécio não crê, esse Deus que o ateísmo não acredita, mas esse Deus que se revelou a nós para louvor e glória do seu nome e para a nossa salvação. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso aqui Deus não compartilha com ninguém. Deus não compartilha disso aqui com ninguém, absolutamente ninguém. Mas não fica triste não. Os atributos comunicáveis de Deus é o suficiente para que eu e você vivamos na presença de Deus, sentindo Ele bem pertinho de nós. Olha a bondade de Deus, o amor. Paulo escreveu sobre o amor, João escreveu sobre o amor, porque Deus é o amor. Mas anota aí, Romanos 5:5, depois você lê em casa. Esse atributo aqui é comunicável. Quando Jesus estava naquele diálogo com Nicodemos, Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia também nos diz, João falou isso nas suas cartas, que aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão, nunca amou a Deus, porque Deus é amor. Esse é para mim, é o atributo que completa todos. Aliás, nós temos uma imagem diferente sobre Deus. Deixa eu falar rapidinho sobre isso. Quando o assunto é amor de Deus, e quando o assunto é justiça de Deus, nós temos uma crença diferente. Nós achamos que, e aí nós dizemos, Deus é amor, mas também é justiça. E é verdade, está escrito. Mas nós costumamos colocar a justiça de Deus como vingança. Todas as vezes que nós somos ofendidos e machucados, nós vamos mas alguns vão para a oração, pedir a Deus: Senhor, Ele vai me pagar. A vontade da pessoa é ver um raio descer do céu, e quer comparar isso à justiça de Deus. Isso não é justiça, isso é vingança. A justiça de Deus é perdoar o indivíduo que te machucou. Creia, é assim, tá? É dessa forma. É perdoar e morar no mesmo céu. Aquele que te feriu, aquele que me feriu,
A justiça de Deus é perdoá-lo e levar para morar no céu ao nosso lado. Isso é justiça, tá? Mas vamos lá. Segundo lugar, a bondade de Deus. Salmo 119, 68. A bondade de Deus é do tamanho do seu amor. A bondade de Deus é do tamanho da sua justiça. Efésios 2, 4 e 5. A sua misericórdia. Esse atributo aqui é muito assim interessante quando diz respeito a nós. Porque quando o assunto é misericórdia e é para mim, eu vou em busca da misericórdia. Mas quando o assunto é para o nosso semelhante, a misericórdia de Deus que te mantenha longe. Infelizmente, irmãos, mas é a verdade, tá? Mas bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. 1, 2, 3, quarto, sabedoria. Daniel 2:20. Vamos ler esse aqui. Aleluia. Isso é a pessoa de Deus. Coisa linda é quando nós entendemos a grandeza desse Deus tão poderoso, desse Deus tão maravilhoso, desse Deus tão eterno, aleluia, que compartilha do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, que compartilha conosco de todos os atributos comunicáveis. Daniel 2, versículo 20, assim está escrito. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Quer outro texto? A Bíblia diz que quem não tem sabedoria, peça. Então Deus compartilha desses atributos com o seu povo: sabedoria, justiça, Atos 17, 31, paz, Juízes 6, 24, santidade, Isaías 6 e 3, veracidade, João 17 e 3, liberdade, Isaías 40, 13 a 14. Através de Jesus, Deus quer compartilhar os atributos que são dele a nós. Por intermédio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, da sua morte e da nossa conversão a Cristo por meio da pregação do Evangelho, aí o Pai começa a compartilhar dos seus atributos comigo e contigo. Olha que privilégio a igreja tem. Olha que privilégio eu tenho, você tem, de receber de Deus atributos que é próprio dele. E ele compartilhou com o seu povo. E ele compartilhou comigo e contigo. Se você pratica bondade, você está parecido com Jesus. Se você pratica misericórdia, você está parecendo com Jesus. Se você pratica o amor, você está parecendo com Jesus. Se você pratica a benignidade, você está parecido com Jesus. Se você pratica a santidade, você está parecendo com Jesus. Aleluia. Que privilégio é esse? A pessoa de Deus. Ele é santo, ele é eterno, ele é poderoso, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é santo. Isaías, naquela visão, disse que viu o Eterno assentado em um alto e sublime trono, a sua glória encheu o templo, e os querubins cantavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E se eu te disser que Deus quer compartilhar da sua santidade com o seu povo, e ele começou a compartilhar no dia que você aceitou a Cristo como Salvador. Naquele dia, o Espírito Santo apagou os nossos pecados. Eu vou repetir porque algumas pessoas não entenderam. A dívida que foi paga na cruz só consumou em nós depois da obra do Espírito Santo nos convencendo do pecado. Aí quando o Espírito Santo nos convenceu do pecado, a obra redentora aconteceu em nós,
e o Espírito Santo passou a habitar em nossas vidas, e Deus compartilhou com a sua igreja, com o seu povo, a sua graça, a sua presença, a sua alegria. É por isso que em meio às tribulações, às turbulências da vida, o crente glorifica, o crente exalta, o crente canta. Alguém não entende, mas a explicação é essa: é porque Deus compartilhou, aleluia, dos seus atributos com o seu povo. Aleluia! Através da morte de Jesus. O ateísmo nega a existência de Deus. Nesse texto aqui, como eu disse, é o ateísmo prático e não teórico. O teórico é aquele que vai escafunchar, como diziam os mais velhos, vai esmiuçar, vai trazer explicação da ciência, vai trazer livros de estudos científicos para defender a não existência de Deus. Mas nesse texto que nós lemos, o homem nécio era aquele que não cria na existência pelo fato de querer viver uma vida desregrada, como se Deus não existisse nos seus planos e nos seus pensamentos. E esse é um perigo muito grande. Eu disse há pouco de um homem chamado Asaf. Asaf disse que ele quase se desviava, porque um dia ele acordou e percebeu que os ímpios prosperavam e ele estava em apuros. E Asaf não estava muito crente não. Sabe quem era Asaf? Asaf coordenava o cântico dos salmos em Israel, nos cultos judaicos. Asaf era o diretor dos músicos, e não era pouco não, tá? Era o homem responsável por todos os cultos e louvores, pelos músicos em geral. Mas Asaf chegou a uma situação que ele disse: os meus pés quase se desviaram, quando eu parei para analisar que os ímpios prosperavam. Até que ele disse assim: até que um dia eu entrei na casa de Deus e vi o fim dos ímpios. Deus compartilhou com Asaf a sua graça e misericórdia a tempo hábil, a tempo necessário. Fica de pé, por favor. Você conhece Hebreus 11? Abra sua Bíblia em Hebreus 11, por favor. Toda igreja deveria ter um painel eletrônico ou digital na saída, um painelzinho pequeno, para depois do culto, Hebreus 11 passar. Deixa eu explicar por quê. Gente, Hebreus 11 é de uma grandeza. Você já leu Hebreus 11 quantas vezes? 10, 20, 100? Ai, ai. Hebreus 11. Hebreus 11 diz que foi pela fé que homens e mulheres desde a antiguidade creram em Deus. E olha só, Hebreus 11 começa a falar de Abel, depois vai para Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, Esaú, José, Moisés, Raabe, Gideão, Baruque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel. Olha, é tanta gente que o escritor depois diz assim: mulheres, homens, que o mundo não era digno de tê-los aqui. Hebreus 11 é de uma revelação tão grandiosa. Aqueles homens do passado, esses homens e mulheres, não tiveram acesso a documentários científicos.
Abel? Literatura? Não. Eles não estudaram nada sobre a NASA e a explicação do universo. Não. Eles não cursaram nenhum nível de intelectualidade. Alguns deles não tiveram profetas por perto. Muitos deles não tiveram sacerdotes nem pastores como eu e você, nós temos. A maioria não tiveram acesso à Torá ou Pentateuco, mas pela fé creram, serviram, cultuaram, adoraram, anunciaram a esse Deus que vive e vive para sempre. O que levou esses homens e essas mulheres a crerem com tanta fome, com tanta sede? O que levou esses homens a confiarem tanto em Deus? O escritor disse: apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, foram apedrejados, maltratados, mas não negaram a própria fé. Antes, Deus compartilhava a eles o seu amor. Deixa eu citar o nome de um, pelo menos, ou ao menos. O homem de uma das pregações mais bonitas, e falamos sobre isso aqui domingo, o diácono Estevão, que se destacou como evangelista, e Deus fazia sinais e maravilhas através de Estevão. E Estevão pregou usando o Antigo Testamento, mas pregou com força, e foi apedrejado. Aí Deus compartilhou com Estevão, enquanto as pedras acertavam Estevão, Estevão via o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita do Pai. Deixa eu te falar uma coisa. Todos esses nomes que está na galeria de Hebreus 11, o escritor aos Hebreus começa o capítulo 12 dizendo: vocês estão rodeados de uma nuvem de testemunha do capítulo 11. Agora eu quero ver você, se vai continuar a caminhar olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quantas testemunhas está nesse capítulo 11, gente, que enfrentaram os leões, morreram ao fio da espada, mas Deus compartilhou no coração de cada um o amor pela salvação, o amor por Deus, a fé em Deus, a fidelidade em Deus, na certeza de que Deus o receberia em seus braços. Disse o mestre em seu coração: não há Deus. Mas enquanto isso, a igreja de Cristo, ela não vai sucumbir, ela não vai parar, ela não vai estacionar, ela não vai fechar. Sabe por quê? Porque em cada um está compartilhado os atributos de Deus, e somos filhos adotados, amados, e que espera a volta de Jesus para estar para sempre com Ele. Disse o nécio: não há Deus. Mas enquanto isso, a igreja diz: existe um Deus. E cada um diz assim: ele passou na minha casa ontem à noite. Outro diz: ele passou hoje de manhã. Outro diz: ele almoçou lá em casa. Outro diz: ele me visitou no carro, ele foi na empresa. Deus está presente na vida de cada um de nós, através da pessoa de Jesus Cristo, do Espírito Santo e dos seus atributos comunicáveis, até que o arrebatamento aconteça, e para sempre estaremos com esse Deus
Segue